sexto ano, estão todos bem? Espero que sim. Espero que estejam se cuidando nesse período de quarentena e, infelizmente, não podemos estar aqui na escola. Então, vamos estudar online, vamos estudar pela internet. A aula de hoje é relativa à aula do dia 1º de maio, aula de matemática, e ela é uma revisão do primeiro bimestre, uma vez que nós já vimos todos os assuntos que tínhamos para ver nesse período. E hoje vamos ver as operações fundamentais, ideias associadas às operações fundamentais. Aquele intervalo da página 32 até 35. Vamos ver alguns exercícios, eles serão resolvidos. Serão o exercício 3, 4 e 3 das páginas 34, 35 e 40. À medida que a gente for passando, a gente vai ver assuntos que podem ser bem pertinentes aos outros assuntos, aos outros exercícios que não foram resolvidos. Primeiramente esse aqui, Eduardo, que marcou 250 pontos na primeira rodada de um certo jogo, 150 na segunda e 50 na terceira. Ele somou os pontos de duas formas diferentes. A gente quer saber qual foi o esquema que ele fez. Eduardo pode ter somado 250 com 150, deixou os 50 por último e no fim somou 400 mais 50. A outra forma, ele deixou 250 e somou 150 mais 50. E no fim resultou em 450, da mesma forma que a primeira vez. Essa é a propriedade associativa da adição. Aqui o outro exercício, exercício 4. Essa sentença foi feita com palitos e ela é falsa. Ele quer que torne ela verdadeira. Registre a solução no seu caderno. Então a gente tem um 4 mais 6 que é igual a 4. Isso aí não é verdade. É um absurdo matemático. Movendo um único palito, como podemos consertar? Se você ainda não fez, dá uma pausa e tenta fazer. Se não, continua o vídeo que a resposta já está vindo aí. E a resposta de 4 mais 6 igual a 4, ficando corrigida, movendo apenas um palito, é essa. O palito que estava ali no meio do 6, vai lá para a direita e faz com que o 6 se torne um 0. 4 mais 0 é igual a 4. Propriedade elemento neutro da adição. Parabéns para quem acertou, para quem não acertou, continua tentando, tem mais exercícios. No próximo exercício, nós temos uma tabelinha a ser preenchida. Na tabela do A tem 18, 7 e um espaço em branco. Na coluna do B está toda completinha. Na coluna do A vezes B tem um 18 vezes 4, que é 72 embaixo. 12 vezes 6, que é igual a 72 também. Em B vezes A começa com espaço em branco. Depois um 80 vezes 7, que é igual a 560. E um 6 vezes 12, que é 72. Para completar a coluna do A, você olha ali A vezes B, 12 vezes 6. O 6 está no B. Então, quem é o A só pode ser o 12. Ali na coluna A vezes B, ele usa o A, que é 7, e usa o B, que é 80. A vezes B, 7 vezes 80. Se olhar para o lado, vem invertido, B vezes A, 80 vezes 7. E na última coluna, B vezes A. Para completar, você sabe que o B vale 4, o A vale 18. É só olhar as colunas anteriores. Ou a única coluna anterior, adjacente, 18 vezes 4 já inverte. Faz 4 vezes 18. Essa é a resposta correta. Esse é o quadro completinho. Propriedade comutativa da multiplicação. E agora que você já fez esses exercícios, lá no livro de atividades, não é o livro didático, páginas 20 até 27, tem vários exercícios relativos a esse assunto. Nós já temos uma aula sobre esse assunto, nós temos essa revisão. Então, você pode assistir novamente, você pode usar o livro para tentar resolver. A gente agradece a participação de você. Até a próxima aula. Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje, nossa aula de língua portuguesa, vamos dar continuidade na nossa acentuação gráfica e regra de acentuação gráfica, que está na página 64
a 71. Vamos começar a nossa aula? Vamos lá? Bem, na nossa última aula nós passamos uns exercícios que está no livro de atividades, na página 24 e 25. Aí está aí as respostas, tá? Confira, verifique se está certo, se não estiver, coloque aí a forma certinha. Tudo bem? Vamos recordar? Os acentos gráficos indicam o modo como a palavra deve ser pronunciada, destacando a sílaba mais forte, sílaba tônica, e mostrando se a vogal é aberta ou fechada. Os acentos gráficos são circunflexo, agudo, tio, como nós já estudamos, não é acento, e grave também não vai cair nessa questão. Vamos lá. Regras de acentuações gráficas. Vamos lá. Primeira regra. São acentuados os monossílabos que terminam em A, E e O, seguidos de S. Não se acentuam os monossílabos em I e U, seguidos de S ou Z. Na segunda regra, são acentuadas as palavras oxítonas, terminadas em A ou AS, E ou ES, O ou OS. Também se acentua oxítonas terminadas em ditongo aberto, EI ou EIS, OI ou OIS, EL ou ELS. E em e ens, no caso, esses aí também são acentuados. Não se acentuam as oxítonas terminadas em as, es, is, ou os e us, no caso terminados com z. A terceira regra são acentuadas as palavras paroxítonas, terminadas em r, i ou is, n, l, us, x, ps, an ou ans, ou uns, ou ons. Também se acentuam as paroxítonas terminadas em ditongos orais, seguidos ou não de S. Quarta regra, que é a mais fácil de todas, são acentuadas todas as palavras proparoxítonas. E aí tem aí, não esqueça de colocar a data e fazer os exercícios do livro didático. Esse livro aqui, da página 64 a 71. Certo, turma? Um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu! Olá, turminha do sexto ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. Aula anterior, você ficou de desenvolver uma obra de arte utilizando as cores primárias, né? Utilizando também os pigmentos mais acessíveis, né? O que você poderia trazer de pigmentos aí para complementar e caracterizar, para colorir a sua obra de arte. Conseguiu desenvolver? Muito bem, então deixe registrado aí no seu caderninho que eu quero ver brevemente, tá? E na aula de hoje, a aula correspondente ao dia 1º de 2020, a gente vai retomar um pouquinho e vai falar desde conteúdo. Primeiros passos de danças, que está registrado aí no seu livro didático, na página de número 37. Opa, 17, desculpa. Ao longo das nossas aulas, a gente vem conversando um pouquinho do período pré-histórico, lembra? Então acredita-se que o primeiro passo de dança surgiu aonde? Muito bem, na pré-história, naquele período paleolítico e período neolítico que a gente veio estudando ao longo dos tempos, tá? A dança na pré-história, ela surgiu basicamente pelos movimentos que aquelas pessoas faziam para se comunicar, tá? Movimentos também que elas faziam para se aquecer, porque era frio, né? Elas moravam na caverna, então tudo isso tinha essa questão da expressão corporal, tá? Tanto para comunicação, tanto para se proteger do frio e até mesmo dentro dos rituais sagrados que elas realizavam após as caças, após trazer os seus alimentos, tá? A partir daí, algumas danças de rodas, algumas cerimônias e alguns coroamentos dentro da pré-história foram desenvolvendo e marcando os primeiros passos de dança, tá? Nós temos aqui duas artes rupestres que mostram um pouquinho dos movimentos que eles traziam na dança dentro da pré-história, tá? Nesta obra aqui a gente consegue ver alguns movimentos, algumas pessoas fazendo alguns movimentos que acreditam ser os primeiros movimentos de dança. E na segunda obra aqui nós temos um ritual, né? Um ritual de caça,
que a gente está vendo a movimentação das pessoas, tá? Então, essas duas obras registram um pouco dos primeiros passos de dança que a gente conseguiu observar que surgiu lá dentro da pré-história, no período paleolítico e neolítico. E com o passar do tempo, esses primeiros passos de dança foram se aperfeiçoando e criando outros estilos de dança que a gente conhece hoje, né? Nós temos aí uma dança muito clássica e muito famosa que acreditam ser da onde nasceu todas as danças, que é o balé clássico. Nós temos aqui uma dança de salão, ou uma dança em dupla, né, em casal. Nós temos aqui manifestado uma outra expressão de dança, um movimento mais solto, mais aleatório, tá? Os movimentos mais joviais que nós temos aqui, certo? E aqui nós temos outro grupo de pessoas também se expressando com essa linguagem corporal, com essa linguagem de dança, certo? Então, os primeiros passos de dança, acredita-se que nasceu lá no período da pré-história, com essa movimentação para se comunicar, para se aquecer, os movimentos que eram executados ao longo dos rituais, e assim foi se evoluindo e foi criando os ritmos de danças que a gente conhece hoje. Creio que você conhece e se identifica com o ritmo de dança aí, do seu jeitinho, certo? Então esses movimentos de dança surgiram lá antigamente, tá? Lá no período histórico, na pré-história, e foram se desenvolvendo. Após esse conhecimento da dança, a gente vai agora aí na sua casa reproduzir movimentos de dança parecido com o movimento da pré-história. Então você vai olhar um pouquinho aí as imagens do seu livro didático, vai verificar um pouquinho na internet, vai consultar como eram os movimentos de dança executados na pré-história, certo? Então você vai registrar aí no seu caderno de arte por meio de desenho rupestre, tá? Utilizando aquela técnica que a gente já trabalhou em sala de aula, que é aquele desenho, aqueles primeiros desenhos sem muita estrutura, né? Com os traçados mais fechados, mais simples, e você vai registrar os movimentos que você executou aí na sua casa, certo? E vai colorir esses desenhos aí no seu caderninho de arte. Então, primeiro ponto, executar movimentos de danças, parecido com o movimento de dança da pré-história. Segundo passo, desenhar esses movimentos, certo? No seu caderninho, utilizando a técnica da arte rupestre. E terceiro, você vai colorir esse desenho. Lembrando que você vai fazer uma espécie de obra de arte rupestre, tá? Trazendo os movimentos de dança, certo? Então registre aí no seu caderninho, que brevemente eu quero ver esse desenho muito bonito aí no seu caderno de artes, certo? Estou torcendo para que logo logo a gente se encontre aqui, dentro da sala de aula, eu e você. Então vamos ficar por aqui, beijos e abraços e tchau, tchau! Olá, sexto ano, todos bem? Espero que sim. Estamos aqui em mais uma videoaula online. Felizmente não podemos estar dividindo o mesmo espaço aqui na escola, mas vamos usar a internet, esse recurso, para estudar em casa nesse período de quarentena. Hoje, aula relativa ao dia 1º de maio e o tema da nossa aula é um desafio a enfrentar. A aula ela é o encontro 6, lá da página 15 do livro. Então, se você já leu, vamos continuar. Se não leu, dá uma pausa aí no vídeo, lê lá a história e a gente já continua. Portanto, para quem leu, o que a gente sabe da história? Primeiramente, João Vitor encontra sua mãe organizando contas e ele anuncia que vai participar da maratoninha Iagã, se não me engano. Então, conversando lá, eles também conversam sobre combinarem de ir essa maratoninha, né? Ele como corredor, ela como torcedora. Termina com João percebendo que tem um desafio a enfrentar, sua mãe dando incentivo a ele correr atrás de sua meta. Então, gente, esse daqui vai ser um trabalho em equipe por parte dos dois, um apoiando o outro. A gente sabe que o João Vitor também vai ajudar a mãe dele lá nas contas da casa, né? A gente sabe que ela vai incentivar ele a ir bem na corrida. E você, com seu pai, com a sua mãe, aí na sua casa estudando, também já se tornaram uma equipe? Estão fazendo um bom trabalho em equipe? Espero que sim. Então, aproveita, vamos lá na página 50 do livro didático, faça as atividades que tem lá. Se precisar, pesquisa na internet, se precisar,
leia os assuntos anteriores do livro didático. A gente agradece a participação de vocês. Até a próxima aula.